Definitivamente, porque há uma coisa que eu não vou admitir de algumas pessoas nesta Assembleia, é que tentem agora dizer que a culpa do futsal como está, afinal, agora é da Direção-Geral. E isto eu, portanto, não admito. Diga-me só, deixa-me só fazer uma pergunta muito clara. É a interpretação da Assembleia Geral, ou neste caso do Sr. Presidente, que o futsal não poderá voltar para o organismo autónomo de futebol nos próximos 2 anos. Ou seja, a época passada e as próximas. Só uma pergunta para depois fazer a minha construção da minha argumentação. Eu sou Presidente da Assembleia Geral, compete-me dirigir as Assembleias Gerais. Os membros da mesa da Assembleia Geral obrigaram-se a não participar na discussão dos temas, menos ainda a votar. Tenho a minha opinião, creio que deixei transparecer, mas não vou, obviamente, não me compete a mim, limitar a intervenção, nem condicioná-la em função da minha opinião, de modo que só vou dizer o que entendo. Muito bem. Bom, em relação a 3 ou 4 pontos fundamentais, eu já vou explicar o que estava a perguntar isso. Em relação à questão, eu na altura talvez não me tenha exprimido da melhor maneira, quando se referiu à questão da Assembleia Geral, eu volto a repetir para ficar bem claro. A Direção-Geral, no que toca à possibilidade de uma Assembleia Geral do órgão autónomo em julho, a única coisa que aconteceu foi que nós, quando fomos abordados, ainda não tínhamos reunido com o Sr. Presidente do órgão autónomo de futebol, que nos disse que, como ainda não tínhamos reunido, muitas vezes por questões de agenda, o Sr. Presidente do OIF, muitas vezes por questões de agenda de mim próprio, que iríamos discutir sobre as várias questões de relacionamento e, portanto, que se não me importava que essa questão fosse remetida para setembro disso, pois muito bem. Portanto, não tinha conhecimento, não tinha chegado a conhecimento da de basta, nem tinha chegado, só para esclarecer, nem tinha chegado a conhecimento da minha parte que isso discutiria qual era a decisão dos sócios no que toca à tomada de posição da direção do orçamento. Simplesmente disse que, como não tínhamos reunido, era normal que primeiro dessemos reunido antes da questão da Assembleia. Portanto, para ficar muito claro, nós fizemos de boa fé eu peço um favor de me autorizar a interromper só para dizer, em nome da verdade, tenho que repor aqui um facto de que se recordará, de que se vai recordar imediatamente. Os órgãos sociais da Académica do OF tomaram posse no 19 de junho e no final desse mês reuniu o Conselho Académico. Exatamente. O Conselho Académico, eu convoquei a primeira reunião do Conselho Académico para, não tenho, no final de junho, creio que foi no final de junho, se não, 8 de julho. Pois não era possível cumprir os prazos, cumprir do ponto de vista estatutário, não era possível convocar para data anterior a 30 de junho, como há pouco. E nessa reunião, nessa sessão do Conselho Académico, precedeu a primeira Assembleia Geral que eu presidi, o Sr. Presidente da Direção-Geral teve a amabilidade, por direito próprio, de comparecer. E no início dessa Assembleia tivemos uma conversa, antes do início dessa sessão, eu dei nota de que estou vinculado, recordei, porque não era o Presidente na altura, atenção que eu estou vinculado a uma deliberação... Mas eu não estou por em causa... Não, eu sei que não, mas eu só para esclarecer. Estou vinculado a uma deliberação da Assembleia Geral de 7 de outubro de 2013 que me obriga a agendar com a maior brevidade possível a temática do futsal. E o Sr. Presidente da Direção refere-se, pois é, nós estamos a conversar, vamos chegar a uma solução de consenso, a direção tomou posse ao mês, e eu perguntei, porque eu não tinha a noção exata, e o Bruno Matias está em funções há 2 meses. O Bruno Matias recorda, porque os sócios fiquem a saber, portanto, mas atenção, a minha incomodidade não é isso, porque eu voltava a repetir, eu voltava a conceder o prazo, quem me dera a mim que ainda fosse possível consensualmente hoje. Quem me dera a mim que ainda fosse possível resolver esse problema consensualmente amanhã. A minha incomodidade resulta de, no dia da Assembleia Geral da SEDUC, ter lido uma entrevista do Presidente da Assembleia Geral, do Presidente da Direção-Geral da Académica, ter lido num jornal de Coimbra, a anunciar a extinção. Eu não estou por em causa. É só essa. A minha incomodidade não é que Deus me livre, não tenho. Eu não estou por em causa. Eu apenas estou a dizer que a única situação importante, porque apenas estou a querer mostrar, não foi que tivemos, foi que sabendo nós daquilo que estava para
na elaboração da Federação Portuguesa de Futebol. Sabendo nós também, daquilo que tínhamos conversado nessa altura, não tínhamos tido nenhuma reunião pessoal, pelo menos que me lembro, com o novo Presidente, ou com o Presidente que tinha vencido as eleições, mas que sabíamos também a posição dele, nomeadamente quanto ao que essa matéria, e nós aprendemos muito bem. Já agora, para concluir, e isto porque é verdade, e a verdade tem que ser dita, no dia da Assembleia Geral da SEDUC, no dia 16 de agosto, eu perguntei ao Presidente da direção da ACOAF, nessa Assembleia, como sabe, representa o sócio único, perguntei-lhe se tinha conhecimento. Eu disse que não e não tinha. Sabia. Sim, sim. Ficou tão surpreendido quanto eu. Não sabia. Não tinha conhecimento. É apenas A nossa incomodidade resulta de termos sido confrontados, o ORF foi confrontado, o ORF que se vinculou à Direção-Geral através de um protocolo necessariamente bilateral, consensualizado. Viu-se confrontado com uma sentença, uma decisão unilateral, transitada em julgado, consumada de facto, sem sequer tomarmos conhecimento pelo jornal. Se me permite. Eu peço desculpa, mas foi só para... Eu não estou a pôr em causa as suas palavras. Eu volto a repetir o que estava há pouco a dizer. Apenas quero transmitir que depois desse Conselho Académico já tínhamos a informação daquilo que estava previsto na Federação Portuguesa de Futebol, já tínhamos a informação que o futsal não poderia regressar ao órgão autónomo. Já tínhamos, aliás, conversámos posteriormente a isso e conversámos antes dessa conversa que tivemos no jogo em que estive presente, foi precisamente no jogo da primeira jornada do campeonato com o Sr. Presidente da Assembleia e com o Sr. Presidente da Direção. Mas antes tínhamos reunido em que ficámos claramente, aliás, o futsal praticamente não discutiu nessas reuniões, porque simplesmente chegamos àquela conclusão de, bom, o que está previsto é precisamente os 3 anos, portanto nem vale a pena estar a discutir. Nós não chegamos à conclusão, discutimos foi a questão de algum tipo de parceria, que o Sr. Presidente da Direção apenas se restringiu à questão da parceria da questão dos passos e não o tipo de parcerias e, portanto, apenas estamos cingidos a essa discussão e mais num tipo de discussão, mas portanto, para demonstrar que isto é a nossa boa fé. 2 ou 3 pontos que me parecem importantes, só responder a uma dúvida aqui, ali que me tínhamos surgido, que é da questão do desporto universitário e do desporto amador. Eu não disse que a nossa vertente é exclusivamente de desporto universitário, disse que é amadora e desporto universitário e não de vertente profissional, apenas isso. Ou seja, nós temos com a formação, aliás, o que distingue a Procuração Académica de Coimbra das restantes associações do país e das restantes universidades é precisamente esta componente que nós temos ao nível da formação que as outras grandes partes delas não têm, apenas dizer que nós temos uma vertente direcionada ao nível amador e não ao nível profissional. É apenas isso, não estava naturalmente a referir que era desporto universitário. Outra coisa que eu queria esclarecer, eu não trouxe à discussão esta matéria não trouxe à discussão esta matéria da questão da proibição do pavilhão Jorge Anjinho, até porque nós estávamos em conversações, aliás, tomei conhecimento dessa proibição quando o Presidente da Direção me ligou. 3 coisas muito claras quanto a essa matéria. Primeiro, a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra não é a direção da Pro-Secção de Futebol, da Pro-Secção de Futsal. A Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra tem um papel presente no futsal, por toda a sua questão, mas eu gosto de referir, por exemplo, que a última Pro-Secção que existiu dentro da Associação Académica de Coimbra foi precisamente a Pro-Secção de Bilhar. Tinha um grupo de pessoas que se forma, que tem que provar à Direção-Geral que tem condições para ser uma secção da casa e, portanto, tem que prestar todo o tipo de informações à Direção-Geral. E o que é que quer dizer com isto? O Sr. Professor Arlindo Matos, o Sr. Presidente da Direção não conhece, mas já foi um funcionário do órgão autónomo, já foi um funcionário de futsal, certamente se esqueceu entretanto. Provavelmente deve ter tido conhecimento da utilização do espaço, até na questão da passagem de passo pela própria direção, e foi a nossa interpretação, talvez errada, e talvez nós façamos uma meia-culpa, mas enfim, de que o protocolo que estava previsto, ou pelo menos o acordo que existia entre o futsal da Associação Académica da Pro-Secção e a direção do órgão autónomo, é que a Pro-Secção utilizaria os espaços, portanto, enquanto não existem alterações, mais uma vez refiro, poderei fazer a minha culpa de não ter, ou pelo menos a direção da Pro-Secção não ter avisado para esta nova época, mas portanto parece-me também que o acordo tinha sido a utilização dos espaços. Não tenho conhecimento, o Sr. Presidente já me informou que não há nada regido,
mas não tenho conhecimento se seja por uma época desportiva ou por uma época de futsal, mas de qualquer das maneiras não me parece todo correto quando se está a iniciar e quando estamos num processo de negociação, e foi por isso também que eu não trouxe este tipo de discussão a público, foi por isso que nós não fomos à comunicação social, foi por isso que nós não discutimos isto. Não me parece todo quando nós estamos numa negociação para voltarmos a ter uma aproximação entre a Associação Académica de Coimbra e o Warrington no futebol, que é a melhor solução para combater e para eliminar uma falha de comunicação, ou seja, proibir o futsal esse que era da própria organismo autónomo há um ano atrás, de atuar e de treinar no pavilhão do organismo autónomo de futebol. Dizer também que o futsal da Associação Académica de Coimbra está a trabalhar na sua formação, portanto, naturalmente enfim, vamos ver como é que vai correr no próximo ano. Tenho a sensação, não sei até que ponto é que ficou aqui bem esclarecido ou não, e não sei qual foi, eu não sei, Sr. Presidente, qual foi a proposta que foi na altura ao anterior Presidente, só ficar com a formação e nós ficámos com os séniores, mas que, bom, de qualquer maneira já se percebeu que o grande problema estava naturalmente nos séniores, na formação, e portanto, naturalmente, que a Direção-Geral só faltava agora ficar só com a batata quente no parque, que me parece pelo menos sustentável, mas de qualquer das maneiras, ainda não consegui perceber, mas enfim, não vale a pena também chegar a essa conclusão, se na altura, quando existiu essa conversação e este acordo entre a Associação Académica de Coimbra e o organismo, eu sei que por um lado a Associação Académica existia esse desconhecimento do que está previsto na Federação Portuguesa de Futebol, não sei até quando existia esse desconhecimento por parte da própria direção do organismo autónomo de futebol. O que sei é que desde a primeira hora e desde a primeira instância sempre foi negado a reaproximação ou a devolução do futsal ao órgão autónomo fruto das questões regulamentares da Federação Portuguesa de Futebol. Para terminar, só mais uma coisa. No que toca à aproximação entre a Associação Académica de Coimbra, o que é o verdadeiro académico e o que não é verdadeiro académico, eu percebi o objetivo de tentar-se tirar um pouco a culpa da questão da Direção-Geral na questão desta questão interna, e portanto eu não me pronuncio sobre a questão interna do órgão autónomo, pronuncio-me sobre a questão interna da Associação Académica de Coimbra, que foi ficar com o organismo autónomo de futebol e esse assim salvar o futsal da Associação Académica. Mas quando se fala em duas académicas, o que é que seja, nós, quando estamos a negociar neste momento um protocolo com o organismo autónomo de futebol, mesmo com um conjunto de pedras que se vão atravessando no caminho, estamos a negociar, nomeadamente, quando referi há pouco a questão dos consórcios, de existir a possibilidade de voltarmos a ter ou não algum tipo de formação do organismo autónomo, nem utilizado, por exemplo, o Estado Universitário, é precisamente para trazer outra vez essa possibilidade de proximidade entre a Direção-Geral, entre a Associação Académica e o organismo autónomo. E é nesse também objetivo que estamos a trabalhar. Esse protocolo, segunda-feira, vai ser discutido, como já disse há pouco, nas próprias secções esportivas. Mas mais uma vez, digo, há muita coisa aqui que eu fui ouvindo e queria responder, mas já me esqueci entretanto. Mas dizer mais uma coisa aqui, que não fiquei nada, enfim, fiquei incomodado até por algumas coisas que disseram aqui. Nós reconhecemos algum tipo de falha de comunicação que possa ter existido entre a Direção-Geral e o órgão do futebol. O que não nos parece correto é dizer agora que afinal o órgão autónomo vai voltar ou que o futsal não vai voltar para o autónomo por causa da Direção-Geral. E também não me parece correto dizer que o pavilhão Jorginho estava a ser invadido por pessoas estranhas ou por pessoas que não são bem entendidas, quando na verdade eram apenas pessoas do futsal que estavam a treinar, que estava previsto até daquilo que tinha conversado no ano passado e que estavam pessoas de boa fé neste mesmo pavilhão. Mas, como digo, o nosso objetivo é estar de boa fé, o nosso objetivo é voltar a ter uma aproximação da Associação Académica de Coimbra com o organismo autónomo, e por isso é que está a ser discutido e por isso é que continuamos nessa mesma negociação, coisa que já não acontece, como sabemos, há vários anos. Pensamos também que é preciso ter também uma boa fé e veracidade